pessoal, tudo bem? Muita luz e muita paz no seu coração. No vídeo de hoje, eu resolvi conversar com vocês sobre a questão dos ganhos secundários, né? O que é isso? Muita gente chega aqui em terapia, né? E começa a falar: ah, Clarissa, eu tenho dores de cabeça crônicas, né? Todos os dias eu tenho muitas dores de cabeça, ou quando eu tenho que trabalhar toda segunda-feira, eu já começo a semana com muitas dores de cabeça insuportáveis, ou então eu fico muito gripada, eu acho que é o carpete lá do meu trabalho, eu tenho muita alergia. E as pessoas estão sempre doentes, né, de uma forma ou de outra. Ou então, sabe aquela pessoa que está sempre se machucando, se cortando, se queimando, ou de alguma forma quebrando um celular ou qualquer coisa, né? Nada para na mão dela. Sempre a pessoa está traindo ou um acidente ou uma doença, né? E aí, o que a gente pode que a gente pode comentar, né, sobre esse assunto? Por que eu sou uma pessoa que estou sempre me machucando, estou sempre atraindo confusão para mim, pessoas que estão sempre falando mal de mim, ou eu estou sempre levando a culpa sem ter feito nada de errado, eu sou sempre mal interpretada. Por que eu atraio esse tipo de situação? E as pessoas vão dizer: ah, eu atraio? Não, a culpa não é minha, a culpa é do outro, né? Mas o que eu quero conversar com vocês é justamente mostrar por que você sim é você que atrai, você sim é o responsável por todas essas situações que você está passando, né? Então, antes eu queria primeiro mencionar que eu recomendo muito a leitura do livro Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Foi um dos livros que particularmente mudou muito a minha visão sobre as doenças, sobre meus comportamentos, tá? E eu uso até hoje em terapia, consultando. É um livro, assim, maravilhoso. Como também os livros de linguagem do corpo da professora e terapeuta Cristina Cairo, que também é uma grande mestra minha e que eu sempre consulto e estou sempre estudando, tá? Para quem quiser realmente se aprofundar e entender essas causas que estão aí no nosso inconsciente. Tem uma frase aqui do livro da Louise Hay, que eu fiz umas anotações porque eu acho muito interessante a gente poder trazer com maior riqueza de detalhes para que a gente possa assim, ampliar mesmo a nossa visão, né? Então vamos lá. A Louise Hay tem uma frase que ela diz assim no livro Você Pode Curar a Sua Vida, que para a gente eliminar uma condição ruim em nós ou em nossas vidas de maneira definitiva, a gente deve primeiro trabalhar para dissolver a causa mental, né? Ou seja, ela está falando para a gente dissolver o padrão de pensamento que deu origem àquela doença, aquele comportamento nocivo, né? E aí ela também diz que é por isso que força de vontade e disciplina nem sempre vão funcionar. Na verdade, não funcionam. Por quê? Porque é como se você estivesse cortando uma parte dessa erva daninha, mas você não está tirando ela da raiz, você não está indo na causa, né? E aí, sabe aquela frase que uma coisa leva a outra, né? Então, a gente percebe que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, tem uma causa, né? Se a gente for parar para olhar pelo ponto de vista da medicina tradicional, ortodoxa, né? Ela vai dizer que a causa está nos distúrbios orgânicos, nos agentes patogênicos de toda espécie, na hereditariedade, vai dizer que está no avanço da idade, a pessoa já está ficando idosa, né? Mas a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo por um viés mais psicológico, psicossomático, né? Que aí a medicina tradicional chinesa vai trazer pra gente, a medicina egípcia, a indiana, e para poder alargar um pouco isso, né? Será que tá tudo nos genes mesmo da hereditariedade? Tudo é idade? Então, depois de 40 anos eu vou ter todas as doenças, depois de 50. Será que é isso mesmo, né? Porque se a gente for olhar por esse viés mais amplo, a gente vai perceber que as doenças ou os acidentes têm sempre uma causa, um medo, né? Uma solidão, uma perda, uma tristeza, né? Às vezes tem uma raiva, às vezes tem uma vingança inconsciente de alguém que nos fez mal.
E isso a gente chama, na verdade, essa, essa causa, né? Essa causa emocional que gera esse distúrbio, essa doença na gente, a gente chama isso em psicologia de ganho secundário. Ganho secundário é o que a pessoa lucra ao ficar doente ou sofrer um acidente, por exemplo, né? Você não precisa ser psicólogo nem psicanalista, mas se você for uma pessoa assim mais observadora, você vai notar, você vai conseguir identificar que no comportamento das pessoas, quando o inconsciente daquela pessoa se comporta de tal forma, quer dizer, a pessoa se comporta de tal forma que aquele inconsciente está querendo um afeto, um carinho, uma atenção. Na verdade, no fundo, aquela pessoa quer aquilo, né? Ou um auxílio financeiro, ou ela quer se vingar de pessoas que lhe fizeram sofrer, ou ela quer atrair aquelas pessoas queridas, né, que haviam se afastado. Então, às vezes, a doença, ela é um motivo para agregar pessoas que estavam afastadas, né? Ou às vezes é muito comum, quando a pessoa ela não está feliz no trabalho dela por algum motivo, ou porque ela não gosta do que ela faz, ou ela até gosta, mas ela não está se dando bem com as pessoas, está sofrendo algum tipo de pressão psicológica, ou algum tipo de bullying, ou perseguição, a pessoa ela fica muito doente e ela está sempre de licença médica, né? Isso é, sim, uma comprovação de que você não quer enfrentar aquilo, de que você está fugindo, né? De que aquilo não está te fazendo bem. Então, a doença te traz o ganho secundário de você estar afastado daquele ambiente, não está tendo que lidar com aqueles desprazeres, e assim você consegue pelo menos um dia ou alguns dias para poder reformular suas ideias, né? O que você realmente quer da sua vida, ou recarregar as energias, né? Estando afastada daquele ambiente. Então, ela diz que a produção de doenças ou acidentes não tem a ver com a nossa vontade, assim, consciente, com a vontade consciente das pessoas, e sim com os impulsos secretos que se escondem nesse inconsciente da mente humana, né? Então, quais são, assim, exemplos de ganhos secundários? O medo de perder, o medo da escassez, o medo da solidão, o medo de não receber amor das pessoas, o medo da rejeição, do abandono, o medo de não ter as nossas culpas perdoadas por outras pessoas, aquilo que a gente se culpa, na verdade a gente não se perdoa e a gente fica esperando que a outra pessoa nos perdoe, né? E ficamos naquela dependência. Às vezes esse medo também gera doença. São diversas questões que não estão conscientizadas na própria pessoa, né? São sinais do instinto de sobrevivência, responsável por motivar o cérebro a trabalhar no organismo de forma positiva ou negativa. E é muito legal a gente entender que a gente tem na nossa mente a mente consciente, racional, dedutiva, e a mente inconsciente, que é emocional. No Ho'oponopono, a gente chama a consciência, o consciente de mãe e o inconsciente de filho, porque o inconsciente é o filho, é a criança interior ferida, que é emocional, né? E a consciência é o adulto amadurecido. Só que assim, a nossa consciência, ela corresponde hoje a mais ou menos a quase 12% da nossa capacidade cerebral. Estudos mais modernos dizem isso. Antigamente se tinha chegado à conclusão que era só 5% da nossa capacidade cerebral e que 95% era o inconsciente. Hoje já se chega aí a quase 12% de consciência e 88% de inconsciente. De qualquer forma, o inconsciente ainda é muito grande. E ele é representado, não sei se vocês já viram aquela imagem de um iceberg, né? Então você tem um iceberg submerso na água, aí a pontinha do iceberg é essa consciência de agora quase 12%, e os 88% estão submersos nesse inconsciente, né? E é esse inconsciente que armazena todas as nossas experiências, as nossas vivências e as emoções que nós registramos para determinados traumas, para determinadas situações estão ali. Então, o inconsciente, ele acaba sendo um ambiente completamente desconhecido, mas que
Não é porque ele é desconhecido que ele não te influencia, muito pelo contrário. Por ele representar uma porcentagem muito grande da nossa capacidade cerebral, ele nos influencia tremendamente na nossa vida, muito mais do que a gente possa supor, né? Só que aí, normalmente, porque a gente desconhece isso, muitas pessoas acabam não entendendo a causa real dos seus problemas, que está nesse inconsciente, né? E aí, eu tenho muitos clientes nessa situação. Às vezes, quando chego na terapia que eu digo que foi, não, mas isso está no seu inconsciente, então foi você que causou, a pessoa fica com raiva, né? Eu entendo essa raiva porque eu também já tive, eu questionava muito isso, eu me revoltava muito com isso. Só que conforme a gente vai avançando nos estudos e no autoconhecimento, a gente percebe que está tudo dentro da gente, né? Se a gente tem um corpo chamado Atma, que tem todo o universo dentro da gente, está tudo aqui dentro. Então, não tem como a gente fugir a essa responsabilidade. Mas responsabilidade é diferente de culpa. Responsabilidade são pessoas maduras, adultas, né? Que entenderam a causa de um problema e vão traçar uma solução em seguida. Culpa não, a culpa te paralisa. Você se culpa, fica se punindo e você não toma nenhuma ação proativa para resolver aquilo. Então, sempre usa a palavra responsabilidade e não a palavra culpa. Você não tem culpa de nada, agora você tem responsabilidade sobre tudo que acontece na sua vida. São coisas bem diferentes. E muitas vezes a gente não entende que essa cura interior, ela perpassa por um perdão. Seja um perdão de você com relação a alguém, seja você pedir perdão a alguém, ou seja você se perdoar a si mesmo. Isso é muito profundo, né? Às vezes, quando a gente não se perdoa, a gente vive um desamor muito grande. E aí a gente atrai essas doenças, esses acidentes, esses trabalhos que não nos satisfazem, que não preenchem a nossa alma, esses relacionamentos abusivos que nos maltratam, porque é uma forma da gente se maltratar também, né? É uma autopunição. Quem tem culpa busca uma punição. Por isso é importante você se perdoar, né? Só que por incrível que pareça, gente, o nosso inconsciente, ele quer proteger as nossas emoções de nós mesmos. E aí ele usa a doença ou o acidente como instrumento. Da mesma forma que muita gente não prospera e permanece sendo pobre, por quê? Porque ela tem esses medos submersos nesse inconsciente, porque ela às vezes tem medo de abusar do poder, tem medo de não se sentir pertencente a uma família mais humilde financeiramente falando, né? E aí ela se mantém pobre, porque ela tem medo que se prosperar ela vai ter que ajudar a família inteira. Então esses medos inconscientes te permanecem no teu status quo, na tua zona de conforto, né? Ou doente. Então, esses medos, esse inconsciente, ele vai trabalhar muitas vezes para que você não se liberte dessas travas que estão ali. Então, a consciência, às vezes, ela quer a cura realmente, mas a inconsciência, ou seja, o inconsciente não quer a cura, é ele que está lutando contra, né? Então, a pessoa precisa perceber que tem esses medos, ou essas culpas, ou essas raivas, ou necessidade de vinganças inconscientes e se determinar mesmo a eliminá-las. E você consegue eliminá-las através de terapias, através da meditação, né? São as melhores formas de você, de fato, acessar isso e conseguir eliminar, né? Então, o que mais que eu anotei aqui? Vou dar um exemplo bem legal, né? Por exemplo, tem muita gente que vive gripada, né? E aí uma simples gripe, pela linguagem do corpo, representa uma pessoa sobrecarregada de trabalho e de preocupações. Porque a gripe só acontece em pessoas que estão sem tempo para seus prazeres pessoais e para o seu próprio lazer, né? Então, aquelas pessoas que sempre se deixam impressionar pela luta da vida, elas aceleram processos de excesso de responsabilidade material ou psicológica e geram, pelo movimento do inconsciente, uma queda do sistema imunológico. E o vírus, né,
que sempre esteve em toda a parte espalhado, é convocado pelas ondas vibracionais dessa pessoa a mergulhar no seu órgão, no seu corpo. E a pessoa está com a gripe ali instalada, né? Então, o que a gente pode pensar, por exemplo, nesse exemplo da gripe? Quais são os ganhos secundários da gripe? Aí eu anotei aqui, olha. A pessoa que está sempre gripada, ela está precisando, ela está querendo ganhar em troca da doença. O repouso, repousar, carinho, atenção, né? A pessoa também não vai precisar nem trabalhar e nem estudar, e vai poder faltar a qualquer compromisso. E não vai ser criticada porque ela está doente. E se ela for trabalhar mesmo assim, pode ser que ela ainda receba algum tipo de reconhecimento do patrão, dos colegas, porque ela foi trabalhar assim, mesmo doente, né? Então, isso são ganhos secundários. Mas, de qualquer forma, ela consegue escapar, seja faltando com uma licença ou adiando qualquer tipo de compromisso, ela consegue escapar daquilo que causa a ela sofrimento. Então, na verdade, ela precisa mudar aquilo que ela está vivendo, ou a maneira de reagir àquilo, né? Então, cada doença ou acidente é causada para proteger você ou te afastar daquilo que te faz sofrer. Então, a gente tem que se perguntar, o que me faz sofrer? O que é tóxico na minha vida? O que não está funcionando? O que eu posso mudar? O que de repente eu estou exagerando e eu preciso mudar a minha reação sobre aquilo? Né? Isso tudo é autoconhecimento. Existem dezenas de ganhos secundários para cada doença ou para cada fracasso da vida. Então, você tem que se perguntar o que é que você está ganhando. Preste atenção nisso. O que é que eu estou ganhando permanecendo doente? Ou permanecendo sem dinheiro? Ou cheia de traumas? Ou com medo, sei lá, de dirigir um automóvel? Ou com medo de ficar sozinha? Ou o que eu estou ganhando sozinha? O que eu estou ganhando sem me permitir me conectar com a minha alma gêmea, mesmo que eu não a conheça, mas dar essa oportunidade? O que eu estou atraindo, o que eu estou ganhando só atraindo pessoas que complicam a minha vida, né? Em regressão, que é uma das técnicas que eu utilizo em terapia, a gente consegue acessar muitas dessas causas. Por isso que é muito importante fazer muitas vezes a regressão, para que você possa entender essa causa do ganho secundário. Porque uma vez que você revive esse fato traumático, você libera ele do teu sistema. E aí a gente consegue entrar com as limpezas, as reprogramações mentais, para colocar como se fosse uma nova programação ali, um novo pensamento que vai te trazer mais saúde, bem-estar e comportamentos equilibrados, né? Então, a gente precisa assumir a responsabilidade, novamente a palavra responsabilidade, da gente resolver os nossos problemas e não ficar querendo desejar que alguém faça isso pela gente, né? Nunca dependa do amor e do reconhecimento de ninguém para você ser feliz, né? Pratique você o amor incondicional sempre que você puder, até a sua alma se sentir segura nesse universo, né? E para te ajudar a você se autoconhecer, você tentar buscar onde é que está esse ganho secundário, quais são as causas, tem umas perguntinhas aqui até da Louise Hay que eu quero compartilhar com vocês. Ela diz assim, para você se perguntar, você bota isso num caderno, né? E anota. O que eu sinto que eu mereço? O que eu sinto que eu mereço? Responda aí no teu caderno. Eu mereço receber amor? Perceba como é que é a tua reação e a tua resposta. Anota aí, é importante você escrever. Tira uns minutinhos para isso. Eu aproveito tudo que a vida me oferece de bom? Sim ou não? Por quê? Escreva. Se você não merece nada de bom, qual é a razão desse pensamento? Se você acha que você não merece nada de bom, por que você pensa desse jeito? Escreve aí. Você quer se livrar desse pensamento? Você quer colocar outro no lugar?
Então, qual é o pensamento que você quer colocar no lugar desse? Anota aí. Por exemplo, o que você queira colocar, substituir por eu mereço receber tudo de melhor do universo, ou eu mereço encontrar a minha alma gêmea, ou eu mereço ser rica, ou eu mereço ter independência financeira, ou eu mereço ser saudável, qualquer coisa desse tipo. Digamos que a tua mente ria, né? Desdém desse pensamento, tá com resistência ali. Então, você pode utilizar formas de você quebrar essa resistência mental. Você pode dizer assim: hoje, apenas hoje, eu me permito receber tudo de melhor do universo. Ou tudo que você quiser, e você completa com o que você quiser. Ou você pode dizer assim: eu estou em processo de receber tudo de melhor do universo. Ou estou em processo de conhecer minha alma gêmea. Ou estou em processo de ser feliz. Ou eu me abro para a possibilidade de receber tudo de melhor do universo. E também tem uma outra forma muito legal. Essas são afirmações que eu sugiro que você faça diariamente. Mas você pode também usar afirmações. Já foi comprovado cientificamente que às vezes as afirmações, elas demoram muito tempo para quebrar essa resistência do cérebro, as afirmações positivas. Embora dessa forma que eu tenha falado para vocês, com essas palavras, quebrem essa resistência mais rapidamente. Mas você pode também fazer perguntas. Como assim? Digamos que você não seja feliz e você queira ser feliz. Então você vai dizer assim: por que eu sou tão feliz? O que acontece? Quando você pergunta, você não está afirmando. Se você não está afirmando, o cérebro não vai rechaçar aquela afirmação ou desdenhar, achando que é mentira. Ele vai acolher, porque é uma pergunta. Toda pergunta precisa de resposta. Então, o cérebro vai mover céus e terras para realizar aquilo, para ter a resposta para aquilo. Então, você não precisa ter a resposta. Você faz perguntas retóricas daquilo que você quer, sempre no positivo. Nunca utilize a palavra não ou palavras negativas, né? Por que eu sou tão próspera? Por que eu estou num relacionamento que me faz tão bem? Por exemplo, tá? Por que eu sou tão leve? Por que minha vida é tão leve? Então, são perguntas que você pode ir fazendo para você diariamente. Tire esses minutinhos para fazer as afirmações e as afirmações, que são as perguntas. E você vai começando a identificar os ganhos secundários que você tem aí que estão te impedindo realmente de você ser feliz, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fica com Deus, um grande beijo. Tchau, tchau.